sou produtor há 12 anos, só aqui nessa região. Plantava de tudo, né? Acabou tudo aí, ó. Tudo aí do Bar de Barro. O cenário é de destruição. Dos mais de 7 hectares de terra plantada, pouca coisa restou. Seu Salvador é quem nos mostra os estragos causados pela lama da barragem da Vale, que se rompeu no início do ano em Brumadinho. Tem 2 motores perdidos aí, tem um desse lado aqui, tem outro do lado de lá da estrada. Tá tudo lá atolado no barro. Lá onde meu filho tá, tem um motor para lá, ó. Todo canto que você olha tem cano da gente, irrigação, que o barro levou. Ainda bem que Deus abençoou que o trator nosso conseguiu recuperar ele. A gente estava plantando milho na hora, Deus abençoou que conseguiu sair correndo com ele daqui. As fotos tiradas antes da tragédia são um retrato de uma vida econômica próspera, em que as despesas, pagas sempre em dia, não preocupavam a família. Agora, tudo mudou. Alface, brócolis, agrião, a nossa fonte de renda era tirada daqui. As contas só chegando e não tem previsão de pagar, né? Na economia, além de conviver com os impactos imediatos da tragédia, Brumadinho é uma das cidades de Minas que passa a sofrer também com as incertezas sobre o futuro da mineração, atividade que historicamente gera renda e emprego para boa parte dos municípios. 50% é dependente da mineração, porque quem não trabalha em mineração trabalha no supermercado, né? E o entorno da cidade é tudo mineração. Se você pegar ao redor da cidade, você só vê mineração. Aí de Minas Gerais se não fossem as mineradoras, não é isso? Porque a nossa economia hoje praticamente 30% ou 40% ela depende da mineração. No estado que carrega a mineração na história e até mesmo no nome, 480 das 853 cidades dependem da exploração dos recursos minerais, número que, de acordo com o estudo das universidades federais de Lavras e de Juiz de Fora, pode chegar a 509. Mais de 90% são pequenos municípios. O que a gente viu, na verdade, na última década foi um aprofundamento da dependência minerária no estado, né, e um empobrecimento tecnológico de toda a cadeia produtiva, da atividade minerária. Todas as cidades recebem uma compensação financeira conhecida como CEFEM. Só em 2018, a CEFEM rendeu mais de R$1 bilhão aos cofres públicos, 68% a mais que em 2017. Uma parte vai para o estado e uma parte fica nos municípios, né? 65% vai para os municípios, 15% vai para o estado. Além da CEFEM, outra fonte de receita é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é cobrado das empresas pelo que produzem e movimentam, o que, claro, inclui as mineradoras. Do valor destinado ao Estado, cabe a ele repassar 25% aos governos municipais. Os 2 tributos juntos são responsáveis por boa parcela de dinheiro que permite que municípios realizem obras e prestem serviços de saúde e educação, por exemplo. A atividade mineradora vai demandar insumos para produzir e isso gera uma série de receitas na forma de ICMS, o que torna a atividade mineradora muito importante para a composição das receitas do Estado. Depois da tragédia em Brumadinho, a iminência de que minas possam ser desativadas daqui em diante gera medo por uma situação para a qual ninguém parece ter se preparado. 4 mineradoras do estado anunciaram o fechamento de barragens que apresentam riscos de rompimento. Só da Vale são 10 estruturas espalhadas pela região central, um prejuízo que pode chegar, no longo prazo, a R$856 milhões, só com a queda de arrecadação do ICMS. Possivelmente, esses municípios vão sofrer dificuldade no atendimento de serviços públicos, na oferta de serviços públicos importante. As previsões surgem a partir de estudo elaborado por um grupo de pesquisadores da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Há vários anos, a universidade tem se dedicado a pesquisar a economia mineira, que deve sofrer grande impacto com os efeitos da interrupção da produção do minério de ferro. Nos municípios onde a atividade mineradora vai parar, Brumadinho, Itabirito, Ouro Preto, eles vão perder a contribuição da CEFEM, que é grande parte da receita orçamentária desses municípios, da receita corrente líquida desses municípios. Os resultados apontam que no que a gente chama de curto prazo, que é um período entre 2 a 3 anos, o PIB mineiro
cairia cerca de 0,47% nesses 2 a 3 anos, com impacto também pronunciado na geração de postos de trabalho, com perda de 15 mil postos de trabalho nesse curto prazo, além de outros impactos sobre consumo, sobre investimentos, sobre exportações. A partir desse estudo, o grupo de pesquisadores também traçou caminhos para que os municípios sejam menos dependentes de uma única atividade, que uma vez suspensa, acaba gerando consequências graves. A ausência de redes institucionais e de políticas públicas robustas que ajudem, na verdade, a pensar, a planejar e a capturar os efeitos positivos localmente concentrados dessa atividade, como, por exemplo, a geração de renda. Na verdade, a ausência dessas questões limitou o desenvolvimento desses municípios, desses territórios minerários. É importante que o Estado reserve pelo menos parte da CEFEM para a criação de fundos institucionais, fundos de investimento, para que auxilie essa questão da reconversão produtiva do Estado. Porque esses municípios, o que essa tragédia traz é que a dependência da atividade mineradora, ela tem seus custos, ela tem custos elevados para esses municípios. Então, o Estado ele tem que atuar de forma a planejar esses investimentos e a fazer com que esses municípios, essas localidades, sejam menos dependentes da atividade mineradora. Associações de municípios, empresas, governos, a própria população atingida, e a sociedade civil como um todo, que justamente gerisse esse fundo de recursos para tomada de decisão em ações prioritárias de investimentos para diversificação produtiva, para minimização dos impactos ambientais e sociais, que é uma coisa que em vários países a CEFEM é utilizada como um fundo para essas questões e que no caso do Brasil essa vinculação não é tão direta. Até que essas ideias sejam implementadas, o estudo sugere que a curto prazo, além do uso imediato de recursos de multas e bloqueios financeiros, os municípios continuem a ser recompensados, mesmo com a paralisação das atividades. Até que esses municípios consigam recompor ou diversificar a sua estrutura produtiva, o que a gente coloca é que a empresa, a Vale, deveria continuar com a contribuição da CEFEM para esses municípios, para que auxiliasse esses municípios a equilibrar suas contas públicas, para que esses municípios consigam continuar ofertando serviços públicos, para que a gente tenha, de fato, possibilidade de uma diversificação produtiva nesses municípios.